uma árvore. Hoje a árvore ela é muito mais do que um enfeite. Ela é uma prestadora de serviços ambientais dentro da cidade. As folhas. Folha é sujeira. Não, folha não é sujeira. As árvores e os empreendedores. Olá, o Dinheiro e Negócios de hoje mostra a íntima relação entre empreendedores, os trabalhadores, com a natureza, especialmente as árvores urbanas. Nós entrevistamos autoridades no assunto, como o botânico Ricardo Henrique Cardim, ambientalista da ONG Amigos das Árvores. Imagine uma cidade sem árvores. Que a cidade é um ambiente extremamente artificial. A gente construiu tudo aquilo e ela parece muito mais com um deserto do que realmente com a natureza, que a gente está acostumado a tropical aqui do Brasil. Elas têm funções importantes para a vida nos centros urbanos. Então, se a gente não tiver árvore numa cidade, a gente tem uma série de problemas. Pra você ter uma noção, uma árvore é capaz de minimizar grande parte das enchentes que incidem numa cidade. Você tem uma cidade bem arborizada, ela funciona como uma esponja. Ela segura até 70% da água que incide sobre ela, evitando aquele efeito enxurrada que vai para as partes mais baixas, alagando os rios onde estão as avenidas. Outra questão importante é o ar. O ar com árvores fica muito mais úmido, agradável de respirar, com menos poeira, que é uma questão que mata muita gente por ano em São Paulo, tem pesquisa mostrando isso. Ele filtra também os gases nocivos, liberados pelos escapamentos, por exemplo. Sendo assim, a vida dos empreendedores, executivos e trabalhadores em geral numa cidade arborizada é mais produtiva. Com toda certeza. Primeiro é uma questão de saúde. Pessoas que trabalham com mais saúde, trabalham melhor e produzem mais riquezas, mais qualidade de vida para todos. Então isso já resolve grande parte do problema. Outro aspecto importantíssimo é que uma cidade bem arborizada também traz a beleza. E a beleza é um convite à pessoa ter uma harmonia psicológica. E com isso também produzir mais, ficar mais motivada a trabalhar, evita a questão da depressão, por exemplo. Então, se a gente tem uma cidade verde, bem arborizada, como são os países do primeiro mundo, a gente vai ter uma sociedade mais produtiva. Você já ouviu falar que na cidade de São Paulo existem os chamados subclimas? Nos bairros mais arborizados, o ar é diferente dos bairros onde a natureza foi devastada. É a questão dos telhados verdes, por exemplo. Você tem lá uma cobertura de um prédio inteiro de concreto. O calor que bate ali todo dia, durante o verão, por exemplo, vai aumentar a temperatura daquela laje em níveis de fritar ovo, como se diz popularmente. O calor é insuportável, você não consegue pisar naquela laje. Se essa laje tiver um telhado verde, aqueles sistemas de vegetação sobre o telhado, você vai diminuir essa temperatura em até 13 graus. E vai gerar um ambiente frio, agradável, como se fosse um pasto, uma floresta. Então, não vai ter calor sendo liberado no entorno. Portanto, vai ficar uma condição de saúde, de qualidade de vida e bem-estar muito maior na região de entorno dessa cobertura. Então, esse microclima da cidade ele é totalmente dependente do verde. Outra coisa que também tem pesquisas que mostram é que em cidades com pouca vegetação, o que acontece em São Paulo, por exemplo, em muitos bairros, as tempestades são muito mais fortes e violentas. Acontece um processo de agudificação do clima da cidade. E aí a gente precisa saber que a causa é tempestades maiores e mais fortes e a consequência também maiores enchentes, maiores transtornos para toda a cidade. Cada árvore tem a arquitetura de copa definida pela genética e também por exigências ambientais, como a velocidade e sentido dos ventos em cada localidade urbana. Processo que resulta de anos de crescimento. É o que diz o professor da ESALQ USP, Demóstenes da Silva Filho, outro especialista em árvores urbanas. Ele explica que, ao se tirar uma porção da copa,
há deslocamento do centro de gravidade da árvore, elevando o risco de queda durante as chuvas e ventos fortes. Ricardo Cardim, também especialista em arborização urbana, explica que uma poda bem feita respeita o equilíbrio da copa e permite rápida cicatrização dos ramos cortados. Mas o que se vê ao circular pela capital paulista são intervenções que aumentam o risco de quedas, comuns em dias de chuva forte. A árvore ela deve ser podada quando o galho ainda é fino. E fino eu falo o quê? Num diâmetro mais ou menos de 5 centímetros no máximo. Você tem que podar esse galho com uma serra pequena. Passou disso, você está fazendo besteira. Motosserra, nem pensar. É só em últimos casos, com um galho que caiu ou uma situação complicada. Porque o que você tem que fazer numa arborização boa, adequada? Você vai conduzindo aquela árvore para o formato que você precisa dela. Se é para fazer uma sombra maior, você conduz ela desse jeito. Se é para o tronco ficar mais alto, para ela passar obstáculos, você faz isso. Isso é que é feito em arborizações sérias pelo mundo desenvolvido. Aqui se passa muito tempo sem fazer essa poda. E quando chega a companhia elétrica para fazer a poda, ela faz já em galhos grandes. E um galho grande é que nem um braço nosso. Você corta o braço e você não medica isso a tempo, esse braço tende a gangrenar, doenças como bactérias, fungos acabam atacando e você pode morrer. A árvore é a mesma coisa. Na maioria dos galhos que eles cortam são tão grandes que a árvore não consegue cicatrizar com a casca aquela ferida. E aí entra o cupim, entra o fungo, entra a bactéria, deixa essa árvore oca e essa árvore acaba caindo depois de 2, 3 anos. Estas podas são feitas pela empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica em São Paulo, a Eletropaulo, em parceria com a Prefeitura. Olha, na verdade, as árvores, assim como nós, são as vítimas da história. O que acontece é que São Paulo tem uma eletrificação igualzinha de 100 anos atrás. Nada evoluiu. Não é porque não tem tecnologia. Tecnologia tem, inclusive algumas cidades brasileiras e grande parte do mundo civilizado usa essa tecnologia. O problema é que São Paulo ainda tem toda a fiação aérea, em postes. E essa fiação faz concorrência com as árvores fundamentais para a nossa qualidade de vida que ficam na calçada. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que num país desenvolvido, a árvore é exclusivamente do pedestre, do cadeirante e da árvore. Mais ninguém. Aqui ela tem que dividir com o poste, tem que dividir com as lixeiras, com a falta de espaço de planejamento urbano, com o camelô, então, com os carros que muitas vezes sobem na calçada. Então a gente vê que essa questão dos postes, ela contribui muito para a perda de qualidade de vida, porque ela diminui a área verde da cidade e principalmente na queda de árvores. Eu presumo que uma das principais causas de quedas de árvores em São Paulo são as podas mal feitas ou severas feitas pelas companhias elétricas, como a AES Eletropaulo. Uma árvore urbana é patrimônio coletivo, gera bem-estar a toda a comunidade, portanto, deve ser preservada. Sim, a árvore ela é um agente de qualidade de vida e saúde para toda a população. E como ela é para toda a população, ela deve ser entendida como um bem coletivo de todos, algo que é de todos. Então, por isso que uma pessoa não pode exercer o direito arbitrário de, por exemplo, cortar uma árvore sem uma justificativa necessária técnica. E se essa árvore tem que ser cortada, ela deve ser substituída por outra imediatamente, sob a pena de nós perdermos saúde e qualidade de vida, não só para esta, mas para as futuras gerações. Para quem gosta de ter uma árvore no quintal, né? Existe um tamanho apropriado, existe uma limitação para que essa árvore não cresça, fique reduzida ou não? Ela pode se desenvolver? Eu vou te falar uma coisa que é importantíssima. Dentro de uma cidade, quanto maior a árvore, mais benefícios ambientais ela traz. Mais saúde, mais qualidade de vida e bem-estar para todos. Uma árvore pequena equivale a somente um galho de uma árvore grande. Então, se a árvore respeita condições de segurança, que nunca serão perfeitas, porque a cidade não foi planejada para receber árvores. Então hoje a gente tem que aprender a coexistir. Mas quanto mais árvores e maiores elas forem em uma cidade, melhor será essa cidade para os seus cidadãos. A seguir, nossa equipe visita uma das árvores saudáveis e preservadas numa residência da Zona Sul da capital paulista. Até já!